Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nesse vídeo, eu quero trazer um bom corte da homilia de hoje do Padre José Augusto. Foi uma daquelas homilias em que o padre dá aquela pedrada mais fantástica. Fala toda a verdade que a igreja sempre ensinou no depósito da fé. Fora da igreja, não há salvação. E também quero trazer um corte do padre Pedro Faustino, que é lá da Arquidiocese de Cuiabá, ali, mais um dos bons padres que nós temos formados ali naquele reduto, Padre Paulo Ricardo, Padre Ovelan, etc. E ele vai explicar a respeito da abertura à vida, que hoje os casais que se abrem à vida, como a igreja ensina, são taxados de doidos. Você vê aí pessoas com 30 cachorros em casa, mas não tem um filho. E chama aqueles que querem ter filhos, como é a promessa que tem no altar, porque tem muitos casamentos que nem valer valem. Uma coisa é quando a pessoa, por algum motivo ou outro, não consegue ter filhos. Aí é uma outra situação. Agora, jovens, férteis, que conseguem sim ter filhos, mas evitam os filhos com todo tipo de método contraceptivo que a igreja condena e vai na missa e está comungando normalmente. E aqueles que se abrem à vida são taxados de loucos. Mas vamos primeiro à pedrada fantástica do Padre José Augusto. Vamos ver. Para nós sabermos se nós estamos verdadeiramente no caminho, se nós estamos servindo verdadeiramente a Deus, nós temos que entender quem é Deus, como eu já tenho falado isso e vou continuar falando. É Jesus Cristo. Nós temos que ter a compreensão de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas por que na pessoa de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqui, meus irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. Nós não nos salvaremos dobrando os nossos joelhos a Júpiter. Nós não vamos nos salvar dobrando os nossos joelhos a Buda. Nós não vamos nos salvar dobrando os nossos joelhos, fazendo oferecimentos com galinha e outras coisas. Nós não vamos nos salvar batendo tambor e aguardando que desça aqueles espíritos sobre as pessoas. Nós não vamos nos salvar dessa forma. A salvação nossa, ela vem no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos no dia que nós celebramos o mistério da Santíssima Trindade. Você entendeu? O mistério da Santíssima Trindade nos coloca diante do Deus verdadeiro e nós precisamos dar essa resposta. A nossa resposta, ela deve ser essa: Jesus é o Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor. É a Ele que nós devemos seguir. Aí, mais uma vez, entra. Pregai o Evangelho a toda criatura, e quem for batizado será salvo, quem não... E quem crê e for batizado será salvo. Quem não for batizado já está condenado. O verdadeiro batismo vem quando nós aderimos a Jesus.
É por isso que no dia do nosso batismo, nós fazemos as nossas renúncias. Nós renunciamos ao diabo, nós renunciamos ao pecado, nós renunciamos às falsas religiões, porque agora nós nos voltamos para a verdadeira religião, que é a cristã, que é a católica, e ali nós professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica. Quando nós, católicos, depois de termos sido batizados, depois de nós termos conhecido a verdadeira religião, e nós abandonamos, isso se chama abandono da fé. E abandonar a fé significa apostasia. O apóstata não se salva. Então, eu estou falando para você que é católico. É preciso que nós perseveremos na Igreja Católica até o fim. Essa história de que todas as religiões levam ao céu, levam a Deus, mentira. Só quando nós reconhecemos Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. É por meio de Jesus Cristo que nós vamos ao Pai. É por meio de Jesus Cristo que nós recebemos o Espírito Santo e adoramos o Espírito Santo como nosso Deus e Senhor. E aqui, mais uma vez, entra, como eu disse, o mistério da Santíssima Trindade. E aí, quando nós seguimos Jesus, aí vem essas questões, como Jesus está dizendo, que para segui-lo é preciso renunciar a si mesmo, tomar sua cruz de cada dia e segui-lo. Não se enganem, meus irmãos. Essa história de que eu vou seguir Jesus e não vou ter problema, vai ter, nós teremos. Nós iremos sofrer como ele sofreu. E aí entra a questão que tem muita gente que acaba abandonando a Igreja Católica, porque diz que na Igreja Católica só se fala de cruz e sofrimento. A Igreja Católica fala de cruz e sofrimento porque Jesus falou de cruz e sofrimento. Para segui-lo é assim. Paz só teremos no céu. No céu não vai ter sofrimento, não. Mas aqui os sofrimentos virão. Físicos, sofrimentos psicológicos, espirituais, é doença, mas seguindo Jesus, estando com Jesus. Tem gente que abandona a Igreja Católica porque está sofrendo, aí vai em busca, sabe lá de quê? Dos búzios, e vai atrás de cartomantes. Não, nós não precisamos dessas coisas, porque nós já temos a Deus. Pergunto mais uma vez, quem é Jesus Cristo para você, diante do que Jesus está falando? Você segue o Deus verdadeiro? Ou você está indo nas falsas religiões? É preciso que nós demos a resposta. E a resposta é a que Pedro deu. Tu és o Cristo de Deus, o Filho do homem. Deve sofrer muito. Aí Jesus fala que o Filho do homem vai sofrer. Mas Pedro dá esta resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos, aqui Padre José Augusto falando abertamente e rasgado a respeito das falsas doutrinas. E ele fala, estou falando para os católicos, vocês não podem servir a dois senhores. Sabe o que é o engraçado? Antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu vi um vídeo de Dom Mol, que era bispo auxiliar de Belo Horizonte e agora se tornou bispo de Santos, né? Dom Mol falando a renovação carismática católica, falando, vocês têm que fazer desse mundo um mundo melhor, para realizar o plano de Deus, que Deus sempre sonhou para esse mundo. Aquela ladainha da teologia da libertação, aquela utopia de fazer um mundo perfeito aqui nesse mundo. Ou seja, um padre que está pregando o ensinamento da igreja, ensinando que nós teremos aflições,
Mas coragem, Jesus venceu esse mundo e nós herdamos o céu. Por isso nós precisamos santificar a nossa vida para também ir para o céu. Nós precisamos lutar contra os pecados, ou seja, não cometer pecado mortal. Se cometer, me arrepender, confessar os meus pecados e buscar os sacramentos da igreja. É isso, o caminho para a salvação. E daí nós vemos um bispo que está na contramão desse caminho, querendo falar que esse mundo aqui é o plano de Deus, que nós precisamos lutar. Obviamente nós precisamos lutar para que esse mundo seja um mundo melhor. Eu não estou falando que não devemos fazer isso. Precisamos. Mas o nosso foco deve ser o céu e não a terra. Aí você vê como é problemático quando temos padres que ensinam uma doutrina que se distancia da doutrina de Cristo. E um outro vídeo que eu quero colocar aqui é o do padre Pedro Faustino, que ele fala sobre a abertura à vida. Vamos ver. Se você quiser sofrer bullying, invente ter 4 filhos. Não fala nem 3. Porque 3 a pessoa te olha e vê o terceiro como um acidente. Ah, escapou, né? Se você aparecer com 4 filhos, aí o bicho começa a pegar. Mas o que é? Você tá doido? Você não tem amor social não? Você não sabe que você pode morrer? Você não sabe, não tem televisão em casa? Eu conheço uma família, a esposa, né, casada com seu marido, obviamente, eles estão no 6º filho. Detalhe, foram 6 cesáreas. Nossa, padre, 6 cesáreas? Sim. E a última cesárea que ela teve, ela perguntou pro médico dela: e aí, doutor? Falou assim: fia, você pode ter mais 3, 4, 5 cesáreas, seu útero tá ótimo, cicatrização maravilhosa. Aí ela falou: então tá bom, me espera mais um pouquinho que eu volto. Só que o detalhe foi que, quando ela foi para fazer essa última cesárea, ela estava no centro cirúrgico esperando o médico dela, e aí passou um outro médico, que viu ela e falou assim: é isso aqui de novo, já conhecia, né, imagina, 6, né? E o médico começou a alugar ela. Ah, hoje eu te laqueio, hein? Não, o senhor tá louco, sai fora. E começou a meio que brincar, falando sério, aliciando ela, querendo pressionar ela, que onde já se viu, ela tá na 6ª cesárea. Ou seja, imagina, a menina fragilizada para dar à luz. Se você já deu luz, você sabe o que é aquilo. Os hormônios, ela com dor de parto, parir na 6ª cesárea, existe uma aflição, existe uma preocupação natural, obviamente, e tá lá o médico, e não é médico novo não, médico velho, querendo pressionar ela para ela abrir mão dos seus princípios, abrir mão da vontade de Deus. Meus irmãos, hoje você tentar viver o catolicismo de forma honesta, de forma digna, de forma como a igreja manda, se tornou loucura para o mundo. E o pior é que muitas vezes loucura até para pessoas de dentro da igreja. Pode ser padre, leigos, quem for. Você viver o catolicismo hoje, para muitos, se tornou aquela questão radicalismo. Ah, fulano lá é muito radical, não precisa disso tudo não. Quantas vezes... ainda que eu vivia uma vida bem diferente da que eu vivo agora, hein? Quantas vezes quando eu estava dentro da própria RCC, que não estou mais agora, já contei esse testemunho aqui várias vezes, as pessoas falavam: nossa, você é radical demais. Então agora eles vão falar que eu sou louco, só porque quero tentar viver o que a igreja me pede que eu viva. Entendeu? O que acontece é que o negócio afrouxou demais. E sim, também por culpa do Concílio Vaticano II, para as pessoas não virem aqui falar assim que eu estou passando pano. Não estou passando pano. Realmente, o Concílio Vaticano II foi a desculpa perfeita para as pessoas colocarem o que quiserem, para os hereges fazerem o que quiserem dentro da igreja e colocar a culpa no concílio, né? Foi o concílio que falou, e às vezes você vai ler os documentos, o concílio não falou nada disso. Principalmente na missa. O concílio não falou nada disso nas missas, dessas badernas que tem aí. Pois bem, meus irmãos, hoje ser católico se tornou sinal de contrariedade. Mas nós precisamos estar bem informados. Então por isso nós estamos com a promoção na Livraria Católico de Verdade, ó. Os 3 catecismos com 37% de desconto. Doutrina Social da Igreja para você aprender o que é caridade verdadeira. Sem Teologia da Libertação, 64% de desconto, ainda está em promoção. E mais outros e outros títulos. Mas eu quero mostrar também esse rosário da Santorium. Ó que maravilha! Este rosário é um rosário com fecho, ó, tá vendo? Ele tem um fecho e você pode utilizar ele como terço
E se você quiser rezar o rosário, você só desrosqueia ali o fecho, rosqueia novamente, você tem um rosário, ele é adaptável. Então é muito legal essa ideia aqui da Santorium Católico. Dá uma passadinha lá, use o nosso cupom de desconto Católicos de Verdade 10, você vai ter frete grátis, você vai ter 10% de desconto e também parece que ainda estão dando uma dezena de presente nessa promoção. Não deixe de entrar lá, Santorium Católico, os terços de mais qualidade que eu conheço. Então que Deus nos abençoe na defesa da verdade da Santa Igreja, salve Maria, que viva Cristo Rei.